Meu genro apareceu na minha porta às 5 da tarde, com a pressa estampada no rosto e a minha neta pela mão. Disse que precisava resolver um problema rápido com a mãe da menina e que voltaria em 1 hora, no máximo. A pequena entrou correndo, abraçou minhas pernas e foi direto para os brinquedos. Ele mal me olhou nos olhos quando falou. E isso, hoje eu sei, já era um aviso. No relógio da parede, o ponteiro dos minutos começou a girar como sempre girou. Mas naquele dia, o tempo decidiu me trair. Passaram-se 40 minutos, depois 1 hora, depois 1 hora e meia. Tentei ligar para ele. Chamava e chamava. Caixa postal. Liguei de novo. Nada. Mandei mensagem. Visualização não entregue. O coração começou a bater fora do ritmo. A neta pediu água, pediu biscoito, pediu para ligar para a mãe. Eu sorri por fora e tremi por dentro. Liguei para minha filha. O telefone dela também não atendia. Foi aquele silêncio duplo que me fez levantar da cadeira com as pernas fracas. Às 7 da noite, o céu já estava escuro e algo dentro de mim gritava que aquela 1 hora tinha acabado para sempre. Coloquei um casaco na neta, tranquei a casa às pressas e fomos a pé até a rua de trás, onde meu genro e minha filha moravam. Cada passo parecia empurrar meu coração para fora do peito. Quando viramos a esquina, vi as luzes piscando, viaturas, uma ambulância parada em frente ao portão, vizinhos na calçada. Um policial segurou meu braço antes que eu entrasse correndo. Olhou no fundo dos meus olhos e disse: "A senhora precisa entrar, é sobre a sua filha. Mas antes de continuarmos, quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal e deixe sua curtida. Isso me ajuda a ver que você me apoia e curte minhas histórias. E comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos continuar." O mundo ficou sem som, sem cor, sem chão. Eu atravessei o portão como se atravessasse a própria morte. A sala estava aberta, iluminada por luzes frias. Um paramédico passava correndo com uma maleta. Outro falava ao rádio. Um policial anotava algo em um bloco. Vi o sofá fora do lugar. Um tapete encharcado de água. E sangue. O sangue da minha filha. Ela estava caída de lado, com o rosto voltado para a janela, os olhos fechados e uma mecha de cabelo colada ao rosto por um líquido escuro que escorria da testa. Meu grito saiu sem som. Meu corpo se lançou à frente, mas mãos firmes me seguraram pelos ombros. "Senhora, por favor, não se aproxime agora." "Minha filha", eu murmurei, como se a palavra fosse um fio que ainda pudesse trazê-la de volta. O paramédico falou algo sobre pressão baixa, trauma craniano, objeto contundente, palavras técnicas que batiam em mim como pedras. Na mesa de centro, vi um vaso quebrado no chão, pedaços espalhados, o mesmo vaso que eu tinha dado a eles no último Natal. A minha neta começou a chorar no meu colo, um choro agudo, desesperado, de quem não entende o tamanho do fim. Apertei a cabecinha dela contra o meu peito, tentando protegê-la de uma cena que eu jamais conseguiria apagar da própria memória. "Onde está o pai dela?" Perguntei ao policial, com a voz que parecia vir de outra pessoa. Ele trocou um olhar rápido com outro agente. "Ainda não sabemos. Estamos tentando localizá-lo. Meu genro tinha desaparecido." Disseram que uma vizinha ouvira uma discussão forte, um barulho de queda, depois silêncio. Minutos depois, chamaram a polícia. Quando chegaram, encontraram minha filha naquele estado, sozinha. A casa trancada por dentro. Nenhum sinal do meu genro. A palavra sozinha rasgou dentro de mim. Fiquei sentada numa cadeira da cozinha enquanto eles trabalhavam. Olhava para cada canto daquela casa buscando rastros da minha menina. Uma xícara com o resto de café, um casaco pendurado, os sapatos dela perto da porta. Vida interrompida no meio de uma tarde comum. Um dos paramédicos veio até mim com o rosto sério. "Vamos levá-la agora para o hospital. Ela está viva, mas o estado é grave." A palavra viva foi o único som que consegui ouvir de verdade. No hospital, o corredor parecia não ter fim. Meu corpo funcionava por instinto. Responder perguntas, assinar papéis, sentar, levantar, repetir nomes e dados sem saber para quem. A neta dormia no meu colo, exausta de tanto chorar. Eu não conseguia chorar, só tremia. Após 1 hora que pareceu uma vida inteira, um médico veio falar comigo. Explicou sobre traumatismo, risco de hemorragia interna, necessidade de cirurgia. Eu balanço a cabeça como quem entende, mas não entendia nada.
Só queria entrar naquela sala e falar com minha filha como eu fazia quando ela era pequena e caía da bicicleta. Ela vai sobreviver? Perguntei. O médico respirou fundo antes de responder. Ainda não podemos afirmar. Aquela frase me envelheceu 10 anos em 5 segundos. Enquanto esperávamos, meu celular começou a vibrar. Era o número do meu genro. Atendi com a mão trêmula. Onde você está? Perguntei, sem rodeios. Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio pesado demais. Ela... Está bem? Ele finalmente disse com a voz estranha. Você esteve com ela há menos de 1 hora. O que você fez com a minha filha? Ele desligou. Tentei ligar de volta. Não atendia mais. Mandei mensagem. 1, 2, 5. Nenhuma foi entregue. Foi naquele momento que a ficha caiu com a força de um soco no estômago. Ele tinha fugido. Fugido deixando a própria esposa entre a vida e a morte. Fugido enquanto eu segurava a filha dele no colo. A cirurgia começou perto da meia-noite. O corredor ficou vazio. O relógio andava lento, como se saboreasse a tortura de quem espera. Cada segundo era um sofrimento completo. A neta acordou chorando no meu peito, pedindo pela mãe. Eu menti. Disse que ela estava dormindo, que logo acordaria. Mentir para uma criança é rasgar a própria alma em silêncio. Horas depois, o médico voltou. O rosto ainda sério, mas um pouco menos tenso. Conseguimos estabilizá-la. Ela sobreviveu à cirurgia. Agora, tudo depende das próximas 24 horas. Chorei pela primeira vez. Um choro baixo, contido, do fundo do peito. Não era alívio completo. Era apenas a permissão de continuar respirando. Quando voltei para a sala onde aguardávamos, um investigador estava sentado me esperando. Fez perguntas sobre o casamento deles, sobre brigas, sobre o comportamento do meu genro. Enquanto eu falava, imagens do passado começaram a se reorganizar dentro da minha cabeça. Discussões que eu ouvi, olhares que ignorei, pedidos de ajuda que talvez eu não tenha entendido a tempo. Ele já havia sumido antes? O investigador perguntou. Nunca, respondi. Mas sempre foi violento com palavras. Eu só não queria enxergar. O investigador anotou algo em silêncio. Ele é o principal suspeito, senhora. E ele fugiu. Quando ouvi a palavra suspeito, senti algo endurecer dentro de mim. Uma mistura de culpa, raiva e uma força que eu nunca havia sentido antes. Meu genro havia pedido para ficar com a filha por 1 hora. E naquela hora, ele destruiu uma família inteira. Ao amanhecer, levei minha neta para casa comigo. Ela segurava um bonequinho contra o peito e perguntava pela mãe a cada 10 minutos. Eu respondia sempre a mesma coisa. Ela está se curando. E ao dizer isso, eu implorava em silêncio para que fosse verdade. Antes de dormir, olhei pela janela do meu quarto e vi a rua começando a se mover. Pessoas indo trabalhar, ônibus passando, a vida seguindo como se nada tivesse acontecido. E eu ali, com a alma em pedaços, sabendo que aquela era apenas a primeira noite de um caminho escuro. Meu genro tinha desaparecido. Minha filha lutava pela vida. E eu ainda não sabia. Mas algo muito pior do que aquela queda na sala estava prestes a vir à tona. O dia nasceu sem pedir licença, como se o mundo não soubesse que, dentro daquele hospital, a minha vida estava suspensa por fios invisíveis. O sol entrou pela janela do corredor, claro demais, quase ofensivo. Eu estava sentada numa cadeira dura havia horas, sem saber exatamente quando tinha adormecido e quando tinha acordado. Meu corpo doía inteiro, como se eu mesma tivesse sido arremessada contra aquele vaso quebrado na sala. A primeira pergunta que fiz ao ver a enfermeira foi quase um sussurro. Ela acordou? A enfermeira balançou a cabeça negativamente, mas me garantiu que a pressão estava mais estável. Estável. Aquela palavra passou a ser o meu oxigênio. Pouco depois, o médico que fizera a cirurgia veio falar comigo com mais calma. Explicou que minha filha sofrera um traumatismo forte na cabeça, possivelmente causado por um objeto pesado. Não tinha sido uma simples queda. Havia sinais claros de agressão. Além disso, havia marcas antigas em seus braços que levantavam suspeitas. Marcas antigas? Perguntei, sentindo um gosto amargo subir pela garganta. Ele foi cauteloso. Hematomas em diferentes estágios de cicatrização. Não parecem de um único evento. Senti as pernas falharem. Apoiei-me na parede para não cair. Minha filha apanhava. E eu não vi.
As lembranças começaram a se reorganizar dentro de mim com uma crueldade que eu jamais conhecera. As mangas compridas no verão, as desculpas sobre batidas na quina do armário, os óculos escuros em dias nublados, as visitas canceladas de última hora. Tudo estava ali, na minha frente, como peças de um quebra-cabeça que eu recusara montar. Mais tarde, o investigador voltou a falar comigo. Seu olhar era firme, mas havia também um respeito silencioso, como se ele percebesse que cada pergunta era um soco no meu peito. Sua filha vinha prestando queixa contra o marido há alguns meses? Eu neguei com a cabeça. Não oficialmente, mas ela estava diferente, mais fechada. Eu achava que era apenas desgaste de casamento. Ele assentiu lentamente. Encontramos indícios de que ela havia procurado um centro de apoio a mulheres recentemente. Nada formalizado ainda, mas ela parecia estar buscando ajuda. Senti uma onda de culpa me atravessar o corpo inteiro. Ela buscou ajuda fora, porque não conseguiu pedir dentro. Enquanto isso, a polícia tentava, sem sucesso, localizar meu genro. O carro dele fora encontrado abandonado a alguns quilômetros dali, perto de uma estrada de saída da cidade. Dentro, apenas documentos e o celular completamente descarregado. Tudo indicava fuga premeditada. Ele já vinha se preparando para desaparecer, disse o investigador. Naquele momento compreendi algo aterrador. Ele não havia apenas atacado minha filha. Ele havia planejado a própria fuga. O pedido para que eu ficasse com a neta por apenas 1 hora não fora casual, fora calculado. Ele precisava da menina longe da casa, longe do que iria acontecer. Passei o restante da manhã entre a UTI e a pequena sala de espera da pediatria, onde minha neta dormia em uma maca, exausta de tanto chorar. Quando acordou, perguntou mais uma vez pela mãe. Eu me ajoelhei diante dela, segurei suas mãozinhas e falei com a voz mais firme que consegui inventar. Sua mãe está dormindo, meu amor. Dormindo para sarar. Ela assentiu, confiante. As crianças acreditam quando precisam sobreviver. À tarde, autorizaram-me a ver minha filha por alguns minutos. Entrei na UTI com as pernas bambas, vestindo um avental que parecia pesado demais para o meu corpo frágil. Ela estava ali, tão pequena na cama enorme, cheia de fios, tubos, monitores apitando baixinho. O rosto inchado, a testa enfaixada, os cabelos espalhados pelo travesseiro. Toquei sua mão com cuidado. Mamãe está aqui, sussurrei. Nenhuma reação, apenas o som constante da máquina, garantindo que ela ainda estava comigo. Foi naquele momento que jurei em silêncio. Quem tivesse feito aquilo com ela não ficaria impune enquanto eu estivesse viva. Mais tarde, o investigador pediu autorização para fazer uma busca completa na casa da minha filha. Como responsável provisória pela neta, eu autorizei. Ele me avisou que poderiam encontrar coisas difíceis de ver. Difícil já está sendo tudo, respondi. Ainda naquela noite, recebi a ligação com os primeiros resultados da perícia preliminar. Havia sinais claros de luta na sala, objetos quebrados, móveis fora do lugar, respingos de sangue em locais que não combinavam com a versão de queda acidental. Além disso, foram encontradas marcas de arranhões nas portas do quarto. Sua filha tentou se defender, afirmou o perito. Cada palavra daquela noite foi cravada na minha carne como prova de um sofrimento que eu desconhecia. Horas depois, uma informação ainda mais chocante veio à tona. Uma vizinha entregara à polícia um áudio gravado por acaso no celular, no momento em que discutia com alguém no quintal. Ao fundo, ouvia-se nitidamente a voz da minha filha gritando o nome do marido e dizendo: "Para! Você vai acabar me matando!" Ao ouvir aquela gravação pela primeira vez, senti o meu mundo ruir por completo. Não havia mais nenhuma dúvida. Aquilo fora uma tentativa de homicídio. Enquanto isso, minha neta desenhava com lápis de cor numa folha de papel ao meu lado. Em determinado momento, ela me mostrou o desenho. Uma casa, uma mulher deitada, um homem afastado com as mãos grandes demais. "Esse é o papai brigando com a mamãe", ela disse, com a naturalidade cruel das crianças que não sabem medir o horror. O investigador me olhou, sério. Ela viu coisas que não deveria ter visto. Naquele instante, eu entendi que minha missão já não era apenas esperar minha filha acordar. Eu precisava proteger aquela criança. E precisava ajudar a polícia a encontrar aquele homem.
À noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Fique quieta se quiser ver sua filha viva. Meu corpo inteiro entrou em estado de choque. Mostrei imediatamente a mensagem ao investigador. Ele fez uma cópia, pediu que eu não respondesse e reforçou a segurança no hospital. Ele sabe que a senhora está no centro de tudo agora, disse. E ele está com medo. Medo. Aquela palavra, pela primeira vez, não me amedrontou. Me deu forças. Na madrugada, sentei ao lado do leito da minha filha novamente. Observei seu rosto, seus lábios ressecados, o leve subir e descer do peito. Passei a mão em seus cabelos como fazia quando ela era pequena e tinha febre. Você vai acordar, murmurei. E eu prometo, eu vou buscar a verdade por você. Ela não respondeu. Mas naquele silêncio, algo me dizia que aquela história estava apenas começando. O homem que desaparecera naquela tarde não tinha fugido apenas da polícia. Ele havia fugido da própria culpa. E eu tinha certeza de uma coisa. Ele ainda voltaria. Porque homens como ele sempre voltam para buscar o que acham que ainda lhes pertence. Enquanto a minha filha permanecia entre a vida e a morte, sedada naquela cama de hospital, eu passava as horas sentada ao lado dela revivendo cada passo da história que a trouxe até ali. O passado começou a se abrir dentro de mim como uma ferida que eu havia tentado manter fechada por anos. De repente, tudo fazia sentido. Tarde demais. Eu nunca gostei dele. Desde o primeiro dia. Ele surgiu na vida da minha filha com um sorriso fácil demais, elogios rápidos demais e uma intensidade que me deixou em alerta. Homens assim sempre me causaram desconfiança, aqueles que parecem perfeitos cedo demais. Minha filha estava encantada. Tinha acabado de sair de um relacionamento difícil, estava frágil, carente de afeto. Ele apareceu como um salvador. No começo, era atencioso, mandava flores, aparecia de surpresa, prometia um futuro estável, uma casa grande, uma família feliz. Eu via o brilho nos olhos da minha menina e engolia o nó que se formava no meu peito. Mães sentem quando algo não está certo, mas também aprendem a respeitar as decisões dos filhos, mesmo quando elas parecem perigosas. Os primeiros sinais vieram logo após o namoro virar casa. Pequenas coisas, mudanças sutis. Ele passou a controlar os horários dela, as roupas, os amigos. É só cuidado, ele dizia. Minha filha defendia. Mãe, ele só se preocupa comigo. Depois vieram as primeiras brigas. Telefonemas interrompidos quando eu ligava. Visitas que precisavam ser avisadas com antecedência. E sempre aquela sensação de que eu estava incomodando. Um dia, encontrei minha filha chorando no banheiro, o olho inchado. A desculpa veio rápida. Bati no armário. O armário estava intacto. Mas eu acreditei, porque acreditar doía menos do que suspeitar. Quando a neta nasceu, pensei que tudo mudaria. Pensei que a maternidade o tornaria mais brando. Por um tempo, ele realmente pareceu outro homem. Carinhoso em público, participativo. Um pai dedicado diante dos outros. Mas as paredes daquela casa sabiam a verdade. Com o passar dos anos, minha filha foi ficando menor. Menor em voz, menor em presença, menor em vontades. As roupas ficaram sempre discretas demais. Os risos, raros. As visitas, cada vez mais escassas. Sempre havia um motivo para ela não comparecer a um almoço de família. Sempre uma justificativa pronta. Eu passei a ligar mais vezes e a insistir menos. Até o dia em que ela me ligou tarde da noite, chorando baixo no telefone. Mãe, eu não sei mais o que fazer. Foi a primeira vez que ouvi o medo de verdade na voz dela. Quando cheguei à casa, ele estava dormindo no quarto. Ela sentada na cozinha, tremendo. As mãos marcadas de vermelho. Mas ainda assim, quando eu sugeri chamar a polícia, ela quase surtou. Não, mãe, ele vai tirar minha filha de mim. Ali eu entendi que ela já estava presa. Presas não gritam, temem. Na manhã seguinte, ela minimizou tudo. Disse que tinha exagerado. Pediu que eu não falasse mais no assunto. E eu, covarde, aceitei o silêncio como quem aceita um acordo injusto só para evitar uma guerra. Os anos passaram assim, na corda bamba entre a suspeita e a negação, até que aquele pedido de uma hora destruiu tudo. Sentada no hospital, eu me perguntava pela milésima vez, em que momento eu deveria ter sido mais dura? Em que momento eu deveria ter interferido sem pedir licença? Quando o investigador voltou naquela tarde, eu contei tudo, desde o começo.
Cada detalhe que eu havia ignorado por medo de perder minha filha para aquela prisão que ela própria chamava de casamento. Ele já tem histórico de agressões? Perguntou o investigador. Balancei a cabeça. Não oficialmente, mas emocionalmente, sempre. Ele anotou tudo. Isso fortalece a linha de que o crime foi premeditado dentro de um padrão de violência doméstica. A palavra premeditado gelou minha espinha. No fim da tarde, o hospital autorizou que eu levasse alguns brinquedos à minha neta, que havia sido encaminhada para a ala infantil até segunda ordem. Entrei no quarto e encontrei aquela criança pequena sentada na cama, abraçada a um travesseiro maior que ela. Quando me viu, correu para os meus braços. A mamãe vai acordar, né, vó? Engoli o choro. Vai, meu amor. Ela é muito forte. Ela ficou um pouco em silêncio e depois sussurrou com a naturalidade inocente de quem carrega um peso que não entende. O papai ficou bravo quando a mamãe falou que ia embora. Meu coração quase parou. Ir embora para onde? Perguntei com cuidado. Para a sua casa, para ficar com a senhora. O ar me faltou. Então veio a confirmação que eu temia, e ao mesmo tempo precisava ouvir. Ele empurrou a mamãe. Ela continuou. A mamãe caiu. Aí ele começou a chorar e saiu correndo. Aquela frase encerrou todas as dúvidas que ainda restavam. Ele tentou matar minha filha quando percebeu que estava prestes a perdê-la. Naquela noite, eu prestei novo depoimento. Detalhei cada lembrança, cada episódio que agora eu conseguia encaixar. A polícia atualizou oficialmente o caso para tentativa de feminicídio. Um nome pesado, um nome real. Enquanto isso, a notícia começou a circular pela cidade. Os vizinhos passaram a comentar. Amigos apareceram no hospital. Alguns diziam, nunca imaginei. Outros confessavam que sempre suspeitaram. O silêncio, mais uma vez, mostrava sua face mais cruel. Todos tinham visto algo, e quase ninguém falara nada. Na madrugada, sentei novamente ao lado da cama da minha filha. A luz fraca do monitor refletia no rosto dela. Toquei sua mão gelada e falei baixinho, mesmo sabendo que talvez ela não pudesse me ouvir. Ele não vai fugir para sempre. Dentro de mim, algo já não era apenas dor ou medo, era promessa. Eu não permitiria que aquele homem desaparecesse como se nada tivesse acontecido. Eu não permitiria que ele saísse da vida da minha família como entrou, sem pagar pelo estrago. Se o casamento que eu temia havia, de fato, se tornado o inferno que sempre pressenti. Eu também precisava me tornar aquilo que eu nunca quis ser, uma mulher que não recua mais, porque naquela altura já estava claro, ele não havia tentado apenas apagar a minha filha. Ele havia despertado em mim uma guerra que eu passara a vida inteira evitando. E agora, não havia mais volta. O desaparecimento do meu genro passou a ser o assunto principal dentro e fora do hospital. Enquanto minha filha lutava pela vida num leito de UTI, ele se tornava um nome repetido em rádios, grupos de mensagem, esquinas e corredores. O homem que, até 2 dias antes, era apenas o marido da minha filha, agora era um foragido. Um rosto impresso em boletins. Um vulto correndo pela memória de quem o conhecia. A polícia confirmou que o carro dele fora encontrado abandonado perto da rodovia que levava para fora da cidade. O tanque estava quase vazio. Dentro, apenas uma mochila com roupas, documentos pessoais e algum dinheiro em espécie. Nenhuma arma, nenhum bilhete, nenhum sinal de arrependimento. Ele saiu com antecedência, disse o investigador. Já estava preparado para desaparecer. Aquela frase doeu mais do que qualquer outra. Significava que ele não fugira no pânico do momento. Fugia como parte do plano. Nos dias seguintes, eu vivi entre o quarto da UTI, a ala pediátrica onde minha neta ficava sob observação e uma pequena sala reservada para depoimentos. Eu repetia a mesma história várias vezes, cada detalhe da convivência da minha filha com aquele homem, cada mudança que eu agora conseguia enxergar com uma nitidez cruel. Enquanto isso, surgiam os primeiros boatos. Um taxista disse tê-lo visto indo para a rodoviária. Um frentista acreditava tê-lo reconhecido num posto da estrada. Um vizinho jurava que ele tinha parentes numa cidade próxima. Nenhuma informação concreta. Apenas rastros soltos no vento do desespero. No terceiro dia de buscas, o investigador me chamou para uma conversa mais séria. Descobrimos que ele vem acumulando dívidas há meses, disse, abrindo uma pasta à minha frente. Em nome dele e em nome de empresas fantasmas.
Empréstimos, cartões, agiotas. Meu sangue gelou. Ele estava afundado em dívidas. E ninguém sabia? Sua filha sabia de parte disso, respondeu ele. Encontramos mensagens no celular dela falando sobre cobranças. A senhora sabia? Balancei a cabeça lentamente. Ela nunca me contou nada disso. Provavelmente por medo, concluiu ele. Aos poucos, o quebra-cabeça começou a se montar de forma aterradora. A violência, as dívidas, o isolamento, o controle. Tudo apontava para um homem que já se sentia encurralado antes mesmo de agredir minha filha. Ele tem histórico de jogo? Perguntou o investigador. Não que eu saiba, respondi, mas sempre viveu acima do que ganhava. A polícia levantou então uma hipótese que me fez estremecer. Minha filha havia descoberto algo grave, algo que poderia levá-lo à prisão ou à ruína. E quando decidiu sair daquele inferno, levando a filha consigo, ele tentou calá-la para sempre. No fim da tarde daquele mesmo dia, recebi uma visita inesperada no hospital. Uma mulher de aparência cansada, olhar aflito, que se apresentou como irmã do meu genro. Eu nunca a tinha visto antes. Vim saber se é verdade. O que aconteceu com ela? Disse com a voz trêmula. Olhei nos olhos dela e respondi apenas. Ele tentou matar minha filha. Ela levou a mão à boca, chocada, mas não surpresa. Eu temia isso, murmurou. Foi então que uma verdade que eu jamais imaginara ouvir caiu sobre mim. Ele já havia agredido outra mulher antes de se casar com sua filha. A revelação me atingiu como um golpe seco no peito. E por que ninguém denunciou? Perguntei. Ela abaixou os olhos, envergonhada. Na época, a família abafou. Disseram que ele tinha mudado, que tinha sido só uma fase ruim. A mesma história de sempre. Homens protegidos, mulheres silenciadas. Ele sempre foi assim, ela continuou. Controlador. Violento quando contrariado, e ultimamente estava desesperado por dinheiro. Ele falou para onde iria? Perguntei, quase sem esperança. Ela negou. Apenas disse que precisava sumir por um tempo. A polícia ouviu tudo, registrou tudo. A teia ia se fechando, ainda que lentamente. Enquanto isso, minha filha seguia em estado grave, mas estável. Em alguns momentos, os médicos diminuíam a sedação. O corpo dela reagia bem, mas a mente ainda permanecia longe. Cada visita à UTI era uma mistura de esperança e medo. Eu falava com ela, contava sobre a neta, sobre a chuva que caíra naquela tarde, sobre coisas simples, tentando trazê-la de volta pela memória. Você não pode me deixar agora. Eu sussurrava, segurando sua mão. Ainda precisamos resolver tudo isso juntas. Na ala infantil, minha neta começava a demonstrar sinais claros de trauma. Tinha pesadelos, chorava sem motivo, se assustava com qualquer porta batendo. A psicóloga do hospital confirmou. Ela presenciou algo muito forte. Vai precisar de acompanhamento. Eu me sentia dividida ao meio. De um lado, a mãe agonizando, do outro, a criança ferida por um horror que não escolheu ver. No quarto dia, uma nova pista surgiu. O celular do meu genro, encontrado no carro, voltou a dar sinal ao ser recarregado. Não havia mensagens recentes, mas um detalhe chamou a atenção. Um aplicativo de mensagens criptografado, com várias conversas apagadas. Ele tentava esconder muita coisa, disse o perito. A polícia rastreou contas bancárias, contatos, possíveis rotas de fuga. Tudo indicava que ele não tinha ajuda da família. Ele fugira sozinho, como um animal acuado. Naquele mesmo dia, recebi uma ligação de número desconhecido. A senhora não vai desistir, vai? A voz masculina perguntou. Meu coração disparou. Quem está falando? Perguntei. O silêncio do outro lado foi curto e carregado. Cuidado com o que procura, dona. A linha caiu. Mostrei imediatamente a ligação ao investigador. Ele registrou, pediu quebra de sigilo, mas o número era de chip descartável. Aquilo confirmou o que eu já sentia. Ele ainda estava por perto, observando, talvez esperando a poeira baixar. Naquela noite, sonhei que caminhava por uma estrada escura, chamando pelo nome da minha filha. Ao longe, vi a silhueta dele parada, imóvel, me observando. Acordei com o coração aos gritos dentro do peito. O homem que sumira não estava apenas fugindo da polícia. Ele estava fugindo da consequência dos próprios atos. Mas, ao contrário do que ele acreditava, o desaparecimento não o protegia. Apenas o transformava em algo ainda mais perigoso.
Eu comecei a entender que aquela história não era mais apenas sobre encontrar um suspeito. Era sobre impedir que ele ferisse mais alguém. Na manhã seguinte, o investigador trouxe uma notícia que mudou o rumo de tudo. Descobrimos que sua filha havia transferido uma quantia grande de dinheiro para uma conta em seu nome poucos dias antes do crime. Fiquei confusa. Ela nunca me disse nada disso. Acreditamos que ela estava se preparando para fugir, para proteger a senhora e a filha dela. Meu peito se encheu de dor e orgulho ao mesmo tempo. Ela estava tentando se salvar e quase morreu por isso. Naquele instante, compreendi que minha filha não era apenas uma vítima. Era também uma mulher que tentou romper o ciclo, mesmo com medo, e isso tornava a covardia do agressor ainda mais evidente. No final da tarde, quando voltei para o corredor da UTI, senti que o ar estava diferente. Os passos dos médicos estavam mais rápidos. A equipe conversava em tom baixo. Um frio percorreu minhas costas. Entrei na sala com o coração disparado. "O que está acontecendo?" perguntei. O médico me olhou com seriedade. "Sua filha apresentou uma reação inesperada. Vamos diminuir a sedação." Meu mundo parou por um segundo. Ela ia acordar. E quando acordasse, talvez pudesse contar tudo aquilo que eu ainda não sabia. Sobre a discussão, sobre a agressão, sobre o homem que sumiu. E naquele momento, eu tive certeza absoluta de uma coisa. O genro que fugira achando que tinha enterrado a própria verdade, ainda ouviria a voz da mulher que tentou calar. Minha filha começou a despertar lentamente, como quem sobe de um poço escuro, sem saber se encontrará luz ou mais vazio. Primeiro, um movimento fraco dos dedos. Depois, um gemido quase imperceptível. Eu estava ao lado do leito quando vi os cílios dela tremerem. O monitor apitou em um ritmo novo, e naquele som eu reconheci o milagre mais frágil que existe, o de continuar viva. "Ela está reagindo", chamou a enfermeira, contidamente. Chamaram o médico. Ajustaram aparelhos. Diminuíram mais um pouco a sedação. Eu segurava a mão da minha filha com cuidado, como se qualquer gesto mais firme pudesse quebrá-la. O rosto dela contorcia-se entre a dor e a confusão. Quando finalmente abriu os olhos, não parecia me reconhecer. Olhava ao redor, perdida, assustada, como se tivesse acordado em um mundo que não fazia sentido. "Mamãe", murmurou, com a voz áspera. Aquela palavra me atravessou inteira. "Eu estou aqui, minha filha. Você está segura agora." Ela tentou falar algo mais, mas o médico pediu silêncio. Ainda era cedo. O cérebro precisava de tempo. Mas havia algo nos olhos dela que não era apenas dor física, era pavor. Um pavor que vinha de antes do golpe, de antes da queda, de antes de tudo. Poucas horas depois, já no quarto comum, com aparelhos menores e vigilância constante, ela conseguiu falar com mais clareza. Olhava para os cantos do quarto como quem teme que alguém vá entrar a qualquer momento. Cada ruído do corredor a fazia estremecer. "Ele..." sussurrou quase sem som. Eu me aproximei. "Ele não está aqui, nem perto daqui. Você está protegida." As lágrimas correram silenciosas pelo rosto dela. "Mãe, eu tinha medo até de dormir. Meu mundo caiu em cima de mim naquele instante." Ela me contou aos poucos, entre pausas de dor e choro, aquilo que eu sempre temi ouvir. As ameaças, as dívidas escondidas, as cobranças agressivas, as exigências absurdas, o controle sobre cada passo. O medo constante de perder a filha se denunciasse. O pavor de morrer. Ele dizia que, se eu fosse embora, levaria tudo. A menina, o dinheiro, a casa, contou, com a voz em frangalhos. E que ninguém acreditaria em mim. Engoli o choro para não interrompê-la. Eu comecei a guardar dinheiro em segredo, continuou. Pouco, de cada vez, para um dia fugir. Meu peito se apertou ao lembrar da transferência que a polícia mencionara. "E o dia da agressão?" perguntei com todo o cuidado que consegui reunir. Ela fechou os olhos por um instante. "Eu disse que ia embora naquela tarde, que ia para a sua casa." Ele riu. Depois ficou estranho, calmo demais. Disse que precisava sair por 1 hora, que depois conversaríamos. Meu coração acelerou. "Ele levou a menina até a senhora", continuou. "E quando voltou, eu vi nos olhos dele que algo estava errado." Ela respirou fundo. Ele surtou. Começou a gritar que eu estava arruinando a vida dele, que a polícia já estava atrás dele por causa das dívidas. Disse que, se eu saísse, ele estaria acabado.
As lágrimas agora já não podiam mais ser contidas. Eu tentei correr. Peguei o celular. Ele me empurrou. Eu bati em algo. Depois não lembro de mais nada. O silêncio que ficou depois dessas palavras era um silêncio pesado, repleto de tudo que não precisava mais ser dito. O médico interrompeu a conversa e pediu que ela descansasse. Mas aquela verdade, finalmente dita em voz alta, já tinha atravessado todas as barreiras. Minha filha não caiu por acaso. Ela foi atacada porque decidiu sair. Naquele mesmo dia, prestei novo depoimento à polícia, agora com as informações que ela teve forças para revelar. O caso já era oficialmente tratado como tentativa de feminicídio com agravantes. Mas eu sabia. Ainda havia muito que ninguém queria dizer em voz alta. Os vizinhos começaram a surgir com histórias antigas, gritos que fingiram não ouvir, brigas que viram pelas janelas. A família dele, agora em silêncio, começava a se afastar do nome que antes tentavam proteger. Mas ainda havia algo estranho. Meu genro havia fugido sozinho. Nenhum comparsa, nenhuma ajuda comprovada. Até então. Naquela noite, quando voltei para casa para tomar banho e trocar de roupa, encontrei algo que me fez gelar o sangue. Um bilhete dobrado embaixo da porta. Simples, escrito à mão, com caligrafia dura. Ela acordar muda tudo. E minhas mãos começaram a tremer. Mostrei imediatamente à polícia. Eles passaram a vigiar minha casa também. Agora, não era apenas a minha filha que corria perigo. Eu e minha neta também estávamos no centro daquele furacão. Antes de continuarmos, me diga aqui nos comentários o que você achou dessa história até agora e o que você faria no lugar deles. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te arrepiar. A partir daquele ponto, tudo começou a se mover mais rápido e de forma muito mais sombria. 2 dias depois, uma denúncia anônima chegou à delegacia. Um homem com as características do meu genro havia sido visto em uma cidade vizinha, hospedado em uma pensão antiga, usando nome falso. A polícia agiu em sigilo. Enquanto isso, minha filha apresentou uma leve melhora. Já conseguia se sentar com ajuda. Já conseguia falar frases mais longas, mas o medo permanecia grudado nela como uma segunda pele. Ele vai voltar, mãe, disse, certa noite. Ele sempre volta. Eu apertei a mão dela. Desta vez, ele não vai encontrar ninguém sozinho. Na madrugada seguinte, recebi uma ligação do investigador. Temos quase certeza de onde ele está. Vamos agir amanhã cedo. Meu corpo inteiro gelou. Passei a noite sem dormir. Cada barulho de carro na rua parecia um alerta. Cada sombra, um aviso. Eu sabia que aquele homem, encurralado, poderia tentar qualquer coisa. Na manhã da operação, levei minha neta para a escola com escolta discreta. Meu coração quase saiu pela boca quando vi um carro desconhecido parado perto do portão. Mas era apenas um pai qualquer buscando o filho. Poucas horas depois, a notícia chegou. Ele fugiu outra vez. Chegamos tarde demais por alguns minutos. O mundo girou ao meu redor. Mas deixamos algo para trás, continuou o investigador. Encontramos documentos, anotações e uma arma. Uma arma. Não era apenas sobre agressão física. Aquilo nunca foi impulsivo, sempre foi uma escalada. Naquele instante, eu percebi. O homem que sumira não estava apenas fugindo, ele estava planejando. E quando homens assim planejam, o retorno nunca é para pedir perdão, é para buscar controle. Voltei para o hospital com as pernas fracas. Entrei no quarto e encontrei minha filha olhando pela janela, como se buscasse algo no horizonte. Mãe, ela me chamou. Se ele voltar, não deixe ele chegar perto da minha filha. Abracei-a com força. Eu não deixarei ninguém tocar na sua menina, nunca mais. E enquanto a abraçava, algo se consolidava dentro de mim com uma clareza dolorosa. A verdade já havia sido dita. Agora, o que viria a seguir não seria apenas justiça, seria confronto. O silêncio da sala da psicóloga era diferente de todos os outros silêncios que eu já tinha conhecido. Não era o silêncio do hospital, cheio de máquinas e passos apressados. Não era o silêncio da madrugada, pesado de medo. Era um silêncio delicado, frágil, feito para não assustar uma criança que já tinha visto coisas demais. Minha neta estava sentada numa cadeira pequena, com os pés balançando no ar. Segurava um lápis azul com força demais, como se pudesse se defender com ele. Seus olhos não paravam de procurar a porta.
Eu estava logo atrás do vidro, ao lado da psicóloga, autorizada a assistir sem interferir. Você pode me contar o que aconteceu naquele dia? A psicóloga perguntou com voz doce. A menina encolheu os ombros. O papai brigou com a mamãe de novo. De novo. Aquela palavra caiu sobre mim como uma martelada. Você lembra sobre o que eles brigaram? A psicóloga incentivou. Ela mordeu o lábio por um instante, como se organizasse o medo. A mamãe disse que ia embora, com a minha avó. Meu coração apertou. E o que o papai disse? Ele disse que ninguém ia embora. Respondeu quase num sussurro, que a gente era dele. A psicóloga fez uma pausa. E depois, minha neta respirou fundo, como quem tenta ser corajosa. Ele levou eu até a sua casa. Disse que era para eu esperar a senhora. Depois voltou correndo para casa. Eu fechei os olhos. Aquilo confirmava tudo. Quando ele voltou, o que aconteceu? Continuou a psicóloga. A menina olhou para as próprias mãos. Eles começaram a gritar. A mamãe pediu para ele parar. Ele empurrou ela contra a mesa. A mamãe caiu e bateu a cabeça. Minha vista escureceu. Apoiei-me na parede. Você tentou fazer alguma coisa? Perguntou a psicóloga. Eu estava no meu quarto, respondeu. Escondida atrás da cama. Eu ouvi um barulho forte. Depois ouvi a mamãe chamar meu nome, bem fraquinho. A psicóloga engoliu seco. E o papai? Ele ficou de joelhos, segurando a cabeça da mamãe. Depois começou a chorar. Ele falou que tinha estragado tudo. Aí ele levantou, pegou umas coisas numa mochila e saiu correndo. Ele chamou ajuda? Perguntou a psicóloga. A criança balançou a cabeça negativamente. Ele só saiu. Naquele instante, senti algo se partir definitivamente dentro de mim. Não havia mais nenhuma brecha para dúvidas, confusões ou atenuantes. Ele empurrou. Ele fugiu. Ele abandonou. A psicóloga terminou a sessão alguns minutos depois. Disse que aquilo era apenas o começo de um longo processo de cura. Minha neta estava em estado de estresse pós-traumático. Precisaria de acompanhamento por muito tempo. Quando saí da sala, o investigador me esperava no corredor. Contei tudo o que tinha ouvido. Cada frase da menina. Cada detalhe. O depoimento dela é decisivo, ele disse sério. Confirma a agressão, a fuga e a omissão de socorro. E isso muda algo na busca por ele? Perguntei. Everything, respondeu. Agora ele não é apenas um agressor. Ele é um foragido com tentativa clara de homicídio. Naquele mesmo dia, o material da psicóloga foi anexado oficialmente ao inquérito. A fotografia do meu genro começou a circular em outras cidades. A caçada ganhava contornos reais. Voltei para o quarto da minha filha com as pernas trêmulas. Ela já conseguia se sentar apoiada em travesseiros, o rosto ainda inchado, os olhos cansados, mas vivos. Sentei-me ao lado dela e segurei sua mão. A sua filha contou tudo. Falei com cuidado. Ela fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo canto do rosto. Eu sabia que ela tinha visto, murmurou. Eu só rezava para que ela não lembrasse. Ela lembra, respondi, mas está viva e segura. Minha filha começou a chorar baixinho. Eu destruí a minha própria filha ficando naquele inferno. Você tentou sair, eu disse firme, e quase morreu por isso. A culpa não é sua. Ela respirou fundo, como se cada palavra minha ocupasse um espaço que antes era apenas dor. Mais tarde, enquanto eu caminhava pelo corredor do hospital, vi duas mulheres sentadas em silêncio, com crachás de acompanhante no pescoço. Uma delas me reconheceu. A senhora é a mãe daquela moça que foi espancada pelo marido, não é? Balancei a cabeça. Ela apertou meus dedos. Eu passei por isso também. Sobrevivi por pouco. Denunciei. E ele foi preso. Sua filha vai sobreviver também. Aquelas palavras me deram uma força inesperada. Na ala infantil, minha neta estava desenhando novamente. Desta vez, o desenho era diferente. Uma casa, um sol grande no alto e 3 figuras de mãos dadas. Quem são? Perguntei. Eu, a mamãe e a senhora, respondeu. Meu coração quase não suportou tamanha mistura de dor e esperança. Naquele mesmo fim de tarde, o investigador voltou com uma expressão tensa. Recebemos uma nova informação. Seu genro tentou sacar dinheiro numa agência de uma cidade vizinha usando documentos falsos. A câmera registrou o rosto dele. Ele está perto? Perguntei. Praticamente na região. O perigo começava a se aproximar outra vez. A polícia reforçou a segurança no hospital. Viaturas passaram a circular com mais frequência pela minha rua. Minha casa agora era tratada como ponto sensível.
Naquela noite, enquanto eu descansava alguns minutos numa poltrona ao lado da cama da minha filha, ouvia murmurar: "Mãe, se ele me achar..." Inclinei-me até o rosto dela. "Ele não vai te achar, eu prometo", respondi. Mas, por dentro, eu sabia. Promessas não seguram pessoas violentas sozinhas. Provas, armadilhas e justiça, sim. E então, algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação de um número desconhecido. "Dona... eu sei onde ele está", disse uma voz masculina, baixa e nervosa. "Mas eu preciso de proteção." Meu coração disparou. "Quem é você?" "Alguém que tem medo do que ele pode fazer se for pego. E mais medo ainda se ele não for." A ligação caiu imediatamente. Olhei para o investigador, que estava ao meu lado naquele momento. Ele tinha ouvido tudo. Seu rosto estava tenso, mas determinado. "Isso muda o jogo", ele disse. "Agora não estamos apenas correndo atrás de um homem. Estamos entrando numa armadilha que ele mesmo criou." E ali eu compreendi algo que me gelou por dentro. Meu genro não estava apenas fugindo. Ele estava sendo protegido. E quando alguém protege um homem como aquele, é porque há segredos ainda mais perigosos escondidos na sombra da violência doméstica. Segredos que, em breve, precisariam vir à luz. A autorização da polícia para que eu entrasse na casa da minha filha veio no início da noite. 2 agentes me acompanharam. A rua estava silenciosa, como se nada tivesse acontecido ali dias antes. Mas eu sentia que cada parede daquela casa ainda guardava o eco da violência que quase tirara a vida da minha menina. O portão foi aberto com um estalo metálico. Quando pisei novamente naquele quintal, minhas pernas tremeram. Tudo estava aparentemente no mesmo lugar. O varal vazio, o vaso quebrado já recolhido, a porta da sala fechada. A aparência de normalidade me deu vontade de chorar. "Vamos apenas recolher provas", disse o policial com cuidado. "A senhora pode nos indicar onde ficavam os documentos ou objetos pessoais dela." Entrei primeiro pela sala. O cheiro de produto de limpeza ainda era forte. Tinham tentado apagar o que aconteceu, mas não se apaga o que fica gravado na memória. Olhei para o chão onde minha filha caiu. Por um segundo, vi de novo o corpo dela estendido, o sangue, o olhar apagado. Fechei os olhos e respirei fundo. "O quarto", murmurei. Comecemos pelo quarto. O quarto era pequeno, arrumado demais, como se alguém tivesse organizado tudo às pressas. As roupas da minha filha estavam dobradas, mas senti falta de algumas coisas. Fui direto ao guarda-roupa. Havia um fundo falso que ela mesma me mostrara anos antes, quando guardava presentes para a neta sem que o marido visse. Toquei na tábua de madeira. Estava solta. "Aqui", falei. Os policiais removeram o fundo falso com cuidado. Dentro havia uma pasta azul, 2 cadernos pequenos e um envelope grosso. Minhas mãos começaram a tremer antes mesmo de abrir. O primeiro caderno era um diário. Reconheci a caligrafia da minha filha na mesma hora. Páginas e mais páginas de relatos curtos, escritos às pressas, cheios de datas, horários, pequenas anotações do tipo: "Brigou porque falei com a mãe", "Dívida nova", "Disse que se eu denunciasse, nunca mais veria minha filha", "Estou com medo". As palavras me atravessavam como facas silenciosas. O segundo caderno continha registros financeiros, valores retirados da conta da casa, empréstimos feitos no nome dela sem que eu soubesse, cobranças de homens desconhecidos. Ao lado de alguns valores, ela escrevera apenas uma palavra: ameaça. O envelope guardava fotos. Fotos dos hematomas nos braços, nas costas, nas pernas, fotos tiradas no espelho, às escondidas. Em uma delas, ela aparecia com o lábio rachado, o olhar apagado. Cada imagem parecia um pedido de socorro que eu não ouvi a tempo. "Isso muda tudo", disse um dos policiais com a voz pesada. "Ela estava se preparando para denunciá-lo", completou o outro. Continuei vasculhando. No fundo de uma gaveta da cozinha, encontrei um celular antigo, desligado. Não era o aparelho que ela usava normalmente. Os policiais ligaram ali mesmo. Havia dezenas de gravações de áudio salvas. A primeira que ouvi fazia minha filha chorar baixinho enquanto ele gritava ao fundo: "Você é minha, não vai a lugar nenhum." Outra gravação registrava uma conversa telefônica com alguém que cobrava dinheiro. "Se não pagar até sexta, a coisa fica feia." Em outra, a voz do meu genro aparecia fria, calculista. "Se você tentar fugir, eu acabo com você primeiro." Eu precisei me sentar.
O chão parecia estar se movendo sob os meus pés. Ela guardou tudo, murmurei, entre lágrimas. Tudo. Ela queria sobreviver, respondeu o policial. No quarto da neta, encontrei desenhos que me partiram o coração. Desenhos de 3 pessoas, a mãe, a criança e uma figura grande, de braços estendidos, sempre em vermelho. Em quase todos, aquela figura estava afastada das outras 2. A criança também estava pedindo ajuda, do jeito que sabia. O policial comentou. Voltamos à sala e seguimos para a área de serviço. Atrás da máquina de lavar, um dos agentes encontrou uma sacola escondida. Dentro, havia documentos falsos em nome do meu genro, cartões bancários, chips de celular ainda lacrados. Ele já planejava fugir há muito tempo, afirmou. Então, no fundo de uma caixa de ferramentas no quintal, veio a descoberta que fez o ar sumir dos meus pulmões. A arma. Um revólver pequeno, embrulhado em pano, com munições ao lado. Ele pretendia usar isso? Perguntei com a voz quase inaudível. Tudo indica que sim, respondeu o policial. Isso agrava ainda mais a situação. Naquele instante, compreendi que minha filha não havia apenas escapado de um marido violento. Ela havia escapado de um homem que se preparava para ir muito além da agressão. Todas aquelas provas foram recolhidas, fotografadas, lacradas. Eu assinei os termos com a mão trêmula. Ao sair da casa, olhei uma última vez para aquela porta que eu tantas vezes atravessei sorrindo, levando bolo, levando roupas, levando ajuda. Agora eu saía levando a verdade. No hospital, mostrei as fotos e contei tudo ao investigador. Ele fechou o semblante. Com isso, não há mais dúvida nenhuma. Ele será indiciado por tentativa de feminicídio, sequestro psicológico, posse ilegal de arma e coação. E quem o está protegendo? Perguntei, lembrando da ligação anônima. Ainda vamos descobrir, mas agora temos material suficiente para apertar o cerco. Quando voltei ao quarto da minha filha naquela noite, ela estava acordada, olhando para o teto. Mãe, você foi lá em casa, não foi? Perguntou. Fui, respondi com sinceridade. Encontrou minhas coisas? Eu segurei sua mão. Encontrei a sua coragem, minha filha. Guardada em papel, em fotos, em silêncio. Ela chorou. Eu chorei com ela. 2 mulheres unidas por uma dor que agora tinha nome, provas e caminho de justiça. Naquela madrugada, o investigador me ligou novamente. Temos algo importante. Um homem apareceu na delegacia pedindo proteção. É o mesmo que ligou para a senhora. Ele quer entregar o seu genro. Meu coração disparou. Ele sabe onde ele está? Perguntei. Sabe. E está disposto a levar a gente até lá. Desliguei o telefone com as pernas fracas. O cerco estava fechando. O homem que desaparecera, que ameaçara, que quase matara minha filha, estava prestes a ser encontrado. Mas algo dentro de mim dizia que o desfecho não seria simples. Homens como ele não se entregam sem tentar arrastar alguém junto para o fundo. Naquela noite, sentei-me ao lado da cama da minha filha e sussurrei. Eles já sabem onde ele está. Ela me olhou com olhos assustados e, ao mesmo tempo, cansados. Então vai acabar? Apertei sua mão com força. Vai. De um jeito ou de outro, vai. E pela primeira vez desde aquela tarde em que minha neta ficou comigo por 1 hora, senti que a verdade, enfim, estava deixando o esconderijo. A confirmação de que alguém estava disposto a entregar o paradeiro do meu genro mudou o ar dentro do hospital. Até então, tudo parecia parado num limbo de espera e medo. A partir daquela noite, cada passo passou a ser contado. Cada telefone que tocava fazia meu coração saltar no peito. A polícia não me deu detalhes, apenas pediu que eu permanecesse acessível e que não comentasse nada com ninguém, nem mesmo com a minha filha. Ele pode estar ouvindo tudo por terceiros, explicou o investigador. Qualquer informação vazada pode destruir a operação. Concordei em silêncio. Mas guardar aquilo dentro de mim era como segurar fogo com as mãos. O homem que aparecera pedindo proteção era um antigo conhecido do meu genro. Um sujeito que tivera negócios sujos com ele no passado e que, ao perceber a dimensão do crime, decidiu trocar a lealdade pelo medo. Ele contou que meu genro estava escondido numa casa abandonada na zona rural, a cerca de 40 minutos da cidade, usando um nome falso e vivendo de dinheiro que ainda restara das dívidas e agiotagens. Ele está desesperado, disse o investigador. E gente desesperada é imprevisível. No dia seguinte, a polícia começou a montar a armadilha.
O plano era simples e perigoso ao mesmo tempo. Usar o informante para marcar um encontro com meu genro, fingindo que tinha dinheiro para ajudá-lo a fugir de vez. O local seria um galpão antigo próximo à estrada. Um lugar isolado, com pouco movimento, perfeito para prendê-lo longe de civis. Mas havia um detalhe que fez o sangue gelar nas minhas veias. Meu genro só aceitaria encontrar o informante se tivesse certeza de que tudo estava sob controle. Controle era a palavra preferida daquele homem. Ele acredita que ainda tem aliados, explicou o investigador, e que a família da esposa está fraca demais para reagir. Mal sabia ele o quanto estava enganado. Enquanto a polícia preparava tudo, eu precisava continuar mantendo a normalidade no hospital. Minha filha estava mais consciente. Já conseguia se levantar com ajuda, falar com clareza, lembrar de quase tudo. Mas o trauma estava estampado no olhar. Às vezes, ela acordava no meio da noite assustada, chamando pelo nome da filha, achando que ele estava ali, no quarto. Ele não vai entrar, eu sussurrava, segurando sua mão. Nunca mais. Mas eu mesma ainda tinha medo de acreditar totalmente nisso. Na ala pediátrica, minha neta voltara a falar mais, a comer melhor. Mas qualquer homem que entrava no quarto a fazia se encolher debaixo do lençol. A psicóloga dizia que aquilo era normal após o choque. Para mim, nada daquilo parecia normal. Na véspera da operação, recebi uma ligação do investigador à noite. Amanhã cedo será a tentativa de captura, disse ele. Se algo der errado, ele pode desaparecer para sempre. Ou voltar para tentar terminar o que começou, completei, com a voz baixa. Houve um silêncio do outro lado da linha. Sim, esse é o maior risco. Passei a noite em claro, olhando para o teto do quarto de acompanhantes, ouvindo os sons do hospital, cada passo no corredor soando como um aviso. Pensei em tudo o que perderíamos se ele fugisse de novo. Pensei na minha filha, na minha neta, na nossa vida presa a uma sombra que não nos deixaria em paz enquanto respirasse. Na manhã seguinte, a polícia partiu antes do sol nascer. O investigador veio até mim rapidamente para avisar. O informante já fez contato. O encontro foi marcado para hoje, às 10 da manhã. Eram 9 horas quando a inquietação começou a me consumir de verdade. Minha filha dormia. Minha neta estava na sala de recreação. Eu fingia ler uma revista que não conseguia entender. A cada minuto que passava, meu coração apertava mais. Às 10h15, a primeira mensagem chegou ao celular do investigador. Ele apareceu. Meu estômago revirou. Às 10h20, nova mensagem. Está armado. O ar pareceu faltar nos meus pulmões. Às 10h25, percebi que a respiração do investigador havia mudado. Ele caminhava de um lado para o outro, falando baixo ao telefone, recebendo instruções, passando ordens. Houve algum problema? Perguntei quase sem voz. Ele olhou para mim com tensão no rosto. Ele desconfia de algo. Está nervoso. Isso pode terminar mal. Meu corpo inteiro entrou em alerta. Eu conhecia aquele homem. Sabia do que ele era capaz quando se sentia encurralado. Às 10h32, outro aviso. Ele tentou sair pela lateral. Meu coração quase parou. Foram minutos que pareceram horas. O investigador estava de olhos presos ao telefone. Eu andava de um lado para o outro, rezando em silêncio como não rezava havia anos. Tiroteio? Perguntei, com medo de ouvir a resposta. Ele respirou fundo. Ainda não. Às 10h38, o telefone vibrou novamente. O investigador leu a mensagem. Depois fechou os olhos por um segundo. Pegaram, disse. Minhas pernas falharam. Sentei-me na primeira cadeira que encontrei. Ele está preso? Sussurrei. Está. Tentou fugir novamente pelos fundos do galpão. Estava armado. Houve resistência, mas ninguém se feriu gravemente. As lágrimas desceram sem que eu conseguisse conter. Não era alegria, era esgotamento. Era o fim de uma espera que pareceu infinita. Ele vai ser interrogado ainda hoje, completou o investigador. E tudo que a senhora encontrou naquela casa será decisivo agora. Avisaram minha filha poucas horas depois, com todo o cuidado. O médico permanecia ao lado, caso ela passasse mal. Quando ela ouviu que ele tinha sido preso, fechou os olhos e respirou fundo, como se soltasse um peso que carregava havia anos. Ele não vai mais voltar, mãe? Perguntou com a voz frágil. Não para nos machucar, respondi. Nunca mais. Ela chorou em silêncio, virada para a parede. Não um choro alto. Era um choro de libertação, misturado com tudo o que foi destruído ao longo do caminho. Mais tarde, a polícia me informou que ele tentara negociar durante a prisão.
Disse que tinha coisas importantes a revelar, que não agira sozinho, que havia gente poderosa envolvida nas dívidas e nas ameaças. Mais uma camada de podridão se revelava. Ele quer barganhar a própria liberdade, explicou o investigador. Mas agora não tem mais controle sobre nada. Naquela noite, caminhei pelo corredor do hospital com mais leveza do que nos dias anteriores. Pela primeira vez, a sensação de perseguição parecia, de verdade, se afastar um pouco. Mas eu sabia. A prisão não era o fim. Era apenas o começo do confronto verdadeiro. Um homem como aquele não aceita perder sem tentar ferir com palavras, com mentiras, com acusações. E eu estava preparada. Porque agora ele não enfrentaria apenas a polícia. Ele enfrentaria a voz da mulher que tentou calar e a da mãe que ele jamais imaginou despertar. A notícia da prisão correu a cidade como um sopro contido. Não houve sirenes, nem alarde. A polícia fez questão de manter tudo em sigilo máximo. Oficialmente, ele estava detido para averiguação, mas na prática já estava cercado por provas demais para escapar. Ainda assim, eu não senti alívio completo. Homens como ele não se entregam por inteiro, nem quando perdem as algemas. Naquela tarde, o investigador veio pessoalmente falar comigo no hospital. Ele quer falar com a senhora, disse direto. Meu corpo inteiro gelou. Falar comigo? Sim. Insiste que só fala na sua presença. Ele está tentando barganhar. Olhei para o quarto onde minha filha dormia. Ela ainda não sabia desse pedido. Eu vou, respondi, depois de alguns segundos. Mas não sozinha. As condições de segurança serão máximas, garantiu ele. Na sala de interrogatório, vi meu genro pela primeira vez desde aquela tarde maldita. Estava mais magro, barba por fazer, olhos fundos. Mas o olhar ainda era o mesmo. Frio, convicto. Aquele olhar de quem sempre acreditou que o mundo lhe devia alguma coisa. Ele sorriu de canto quando me viu. A senhora envelheceu nesses dias, sogra. Respirei fundo. E você apodreceu. Ele riu baixo, como se aquilo o divertisse. Sua filha está viva, não é? Perguntou. Foi só um acidente que deu errado. Meu estômago se revirou. Você tentou matá-la, respondi, sem tremer. Os olhos dele escureceram. Ela tentou me destruir primeiro. O investigador interrompeu. Estamos aqui para ouvir o que você tem a dizer. Nada além disso. Ele se recostou na cadeira, algemado. Eu sei que a polícia encontrou coisas na casa, disse, olhando diretamente para mim. Os diários, as gravações, as fotos. Meu coração apertou, mas também sei que ainda não sabem tudo. O que mais existe? Perguntei. Ele inclinou a cabeça, como quem escolhe as palavras. Gente grande por trás das dívidas, gente que não perdoa calote. Eles queriam me esmagar. Sua filha descobriu. Eu entrei em pânico e tentou matá-la, repeti. Eu perdi o controle, ele respondeu. Foi isso, mentira. Eu via pela frieza dos olhos que aquilo havia sido mais que perda de controle. Fora escolha. O que você quer em troca dessas informações? Perguntou o investigador. Meu genro sorriu. Proteção, redução de pena e... Ele fez uma pausa, olhando para mim. Ver minha filha, minha neta. Senti o sangue subir a cabeça. Você nunca mais vai chegar perto daquela criança. Eu disse com a voz firme como nunca tive na vida. Ele me encarou, irritado. Ela é minha filha também. Você perdeu esse direito no momento em que levantou a mão contra a mãe dela. O investigador encerrou a conversa naquele momento. Ele havia dito o suficiente para incriminar a si mesmo ainda mais. Mas antes de sair da sala, meu genro me chamou outra vez. A senhora acha mesmo que, depois de tudo o que eu sei, eles vão deixar vocês em paz? As palavras ficaram ecoando na minha mente como um aviso sujo. Naquela noite, a polícia reforçou ainda mais a segurança em torno de mim, da minha neta e da minha filha no hospital. 2 agentes passaram a ficar fixos no corredor. Disseram que o homem a quem meu genro devia teria reputação de nunca perder dinheiro. Aquilo me causou um tipo de medo novo. Não o medo doméstico da violência, mas o medo de algo maior, invisível, que se move nas sombras. Minha filha, já um pouco mais forte, recebeu a notícia da prisão naquela mesma noite. Fechei a porta do quarto, sentei-me ao lado dela e contei com calma. Ela permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois, fechou os olhos e 2 lágrimas escaparam. Ele pediu para ver a nossa filha? Perguntou, sem me olhar. Pediu. Ela virou o rosto para mim,
os olhos cheios de dor e firmeza. Ele nunca vai usar a nossa filha para se livrar do que fez. Nunca, prometi. Mas, nas horas seguintes, algo começou a dar errado. Primeiro, um homem desconhecido apareceu na recepção do hospital dizendo ser amigo da família. A segurança o barrou. Depois, um recado chegou ao celular do investigador. Uma ameaça velada, falando de acertos pendentes. Em seguida, uma tentativa de aproximação na escola da minha neta foi frustrada por pouco. Era como se, de repente, tudo tivesse despertado ao mesmo tempo. O genro preso não era o único perigo. Eles estão tentando medir nossas defesas, explicou o investigador. Isso acontece quando alguém se sente acuado. Na manhã seguinte, fui chamada novamente à delegacia. Desta vez, para reconhecer oficialmente alguns contatos, números e imagens ligadas ao esquema de dívidas. Enquanto analisava as fotos, algo me fez gelar por dentro. Vi, em uma das gravações, meu genro entrando em um galpão acompanhado de outro homem. Um homem que eu reconheci na mesma hora. Murmurei. É um vizinho antigo da família. Frequentava a nossa casa há anos. Então não é só um credor, é alguém próximo, concluiu o investigador. Naquele instante, percebi o tamanho real da teia em que minha filha havia sido enredada. A violência não fora apenas doméstica, fora sustentada, alimentada, protegida por outros homens que sabiam exatamente quem ele era, e ignoraram. Naquele mesmo dia, algo inesperado aconteceu. Meu genro tentou se enforcar na cela. Não conseguiu. Foi salvo a tempo pelos agentes. Mas a tentativa gerou um efeito imediato. Interrogatórios suspensos, pressão sobre a investigação e um clima de tensão ainda maior. Ele tentou controlar a narrativa até o fim, disse o investigador. Nem ao menos deixou isso nas mãos da justiça. Para mim, aquela tentativa não foi desespero, foi cálculo. Ele queria interromper o avanço das investigações, ganhar tempo, criar instabilidade, e conseguiu. Os dias seguintes foram de caos silencioso, advogados indo e vindo, movimentações estranhas na cidade, pessoas que eu nunca tinha visto rondando a minha rua, carros parados com gente observando. Minha filha começou a entrar em pânico. Mãe, e se eles tentarem terminar o que ele começou? Abracei-a com força. Eles vão ter que passar por mim primeiro. Mas pela primeira vez, senti que o perigo não vinha apenas de um homem só. Ele havia sido preso. Mas a violência que ele espalhou ainda respirava em outros corpos. Naquela noite, minha neta acordou gritando. Ele está aqui, chorava. Levantei num salto, acendi a luz, vasculhei todos os cantos do quarto. Não havia ninguém, apenas o eco do trauma. Quando consegui acalmá-la, segurei seu rostinho entre minhas mãos e prometi algo que agora já não era apenas esperança. Nenhum homem vai te ferir nunca mais, nem o seu pai, nem ninguém. No fundo do corredor do hospital, vi 2 policiais mais agitados que o normal. Um deles falava ao rádio com urgência. Meu coração disparou. Minutos depois, o investigador veio até mim. Temos um problema sério, disse. Qual? Ele respirou fundo. Um dos envolvidos no esquema tentou subornar uma testemunha importante do caso. Quem? Ele me encarou com gravidade. A pessoa que entregou o paradeiro do seu genro. Meu sangue gelou. Ele corre risco? Muito. Naquele momento percebi que a prisão do meu genro não tinha encerrado a história. Ela havia apenas despertado uma guerra maior. E para vencê-la, não bastaria que ele fosse condenado. Todos os que o sustentaram no escuro precisariam cair. Quando o investigador me disse que a testemunha corria perigo, algo dentro de mim se quebrou. E algo mais duro, mais frio, tomou o lugar da preocupação. Até ali, eu estava vivendo para proteger. Naquele instante, passei a viver também para enfrentar. A polícia agiu rápido. O homem que havia entregado o paradeiro do meu genro foi retirado às pressas da cidade, colocado sob proteção, sem sequer voltar para casa buscar roupas. O esquema de dívidas, extorsões e ameaças começava a ruir por dentro. Um nome puxava o outro, como peças podres de um dominó que finalmente começava a cair. Naquela mesma semana, a casa de um dos homens envolvidos foi vasculhada. Encontraram planilhas, armas, comprovantes de transferências. O que antes parecia apenas violência doméstica, agora se revelava parte de algo muito maior. Meu genro não era apenas um agressor. Era também um homem afundado até o pescoço em um lamaçal de crimes.
e que tentou usar minha filha como escudo. Quando contei tudo isso à minha filha, ela chorou em silêncio, não de surpresa, mas de confirmação. Eu sempre soube que ele estava metido com coisa errada, murmurou. Mas eu tinha medo de perguntar demais. Medo. A palavra que havia governado a vida dela por anos. Enquanto isso, minha neta já não estava mais no hospital. Levei-a para casa comigo. O quarto dela agora era o antigo quarto de hóspedes. Coloquei cortinas novas, desenhos nas paredes, brinquedos espalhados pelo chão. Tudo o que eu podia fazer para devolver àquela criança a sensação de normalidade que lhe foi arrancada com violência. Mas as noites ainda eram difíceis. Ela acordava assustada, chamando pela mãe, chamando por mim. Às vezes chorava sem dizer nada. Apenas se agarrava ao meu pescoço como se temesse desaparecer se soltasse. Eu ficava ali, em silêncio, porque havia dores que não se consertam com palavras. O interrogatório definitivo do meu genro aconteceu 2 semanas depois, desta vez com todas as provas reunidas, os diários, as gravações, as fotos, o depoimento da minha neta, as transferências de dinheiro, as dívidas, as armas, as mensagens ameaçadoras. Ele já não tinha mais como fugir com mentiras. Fui chamada para acompanhar parte da audiência preliminar. Quando entrei naquela sala, vi um homem que já não parecia o mesmo, menor, encolhido. Os olhos estavam vazios, não de arrependimento, mas de derrota. Quando ele me viu, sua expressão mudou por 1 segundo. Raiva, ódio, medo, tudo junto. A juíza leu as acusações com voz firme. Tentativa de feminicídio, omissão de socorro, ameaça, coação, posse ilegal de arma, associação criminosa. Cada palavra era um tijolo a mais, selando a cela onde ele passaria muitos anos. Quando foi questionado se admitia os fatos, ele tentou, ainda uma última vez, se esconder atrás de mim. Eu não queria matar ninguém, disse. Foi uma briga de casal que saiu do controle. A sogra sempre se meteu demais. Levantei-me naquele exato momento. Eu me meti porque a sua violência já tinha tomado tudo o que era meu. Falei com a voz firme, ecoando pela sala. Eu me meti porque a minha filha quase morreu. Eu me meti porque a sua própria filha cresceu escondida atrás de uma cama. Ele abaixou a cabeça. Pela primeira vez, não por culpa, mas porque não tinha mais para onde olhar. A juíza ordenou que ele se sentasse e declarou que todos os envolvidos no esquema estavam formalmente investigados. Prisões preventivas foram decretadas para 2 homens ligados às dívidas. Um terceiro ainda era procurado. A teia estava, enfim, sendo arrancada do escuro. Minha filha recebeu alta hospitalar pouco depois. Saiu com dificuldade para andar, ainda fraca, mas viva. Cruzar as portas daquele hospital foi um dos momentos mais difíceis e mais libertadores da minha vida. Ela caminhava, apoiada em mim. Eu a sustentava com tudo o que ainda me restava de força. Quando chegamos em casa, minha neta correu para o colo da mãe e ficou ali por longos minutos, chorando em silêncio. Eu assisti àquela cena da porta da sala, com as mãos trêmulas, sentindo que parte da minha alma, que havia se rasgado para sempre, começava lentamente a se costurar. As semanas seguintes foram de audiências, depoimentos, laudos, advogados. Cada dia, uma nova confirmação de que ele não sairia ileso. Nem ele, nem os homens que o protegeram por tanto tempo. Mas houve um momento específico em que senti, de verdade, que minha história com aquele homem tinha terminado. Foi no dia da sentença. A sala do fórum estava cheia. Minha filha, ao meu lado. Minha neta não foi. Era cedo demais para que uma criança voltasse a respirar aquele ar pesado. Quando a juíza leu a condenação, minha filha levou a mão ao peito. Eu segurei seus dedos. Pela gravidade dos crimes, pelas provas incontestáveis e pelo risco à sociedade, o réu fica condenado a 29 anos de reclusão em regime fechado. O som daquele martelo, encerrando a sentença, não foi um estrondo. Foi um sussurro de liberdade. Ele foi levado algemado, olhando para o chão. Não olhou para mim. Não teve coragem. Não precisava mais. Eu já não precisava mais que ele me visse. Eu precisava apenas seguir vivendo. Do lado de fora, o sol estava quente. Era estranho sentir o calor da vida depois de tanto tempo respirando medo. Olhei para o céu e respirei fundo, pela primeira vez em muitos meses, sem peso nos ombros. Acabou, mãe, minha filha sussurrou.
Não acabou tudo, respondi. Mas o pior, sim. Hoje minha filha faz terapia. Minha neta também. Há dias bons, há dias difíceis. Há lembranças que ainda vêm sem pedir. Mas agora, elas não vêm mais acompanhadas de ameaça. Vêm apenas como cicatrizes. Eu continuo sendo avó, continuo sendo mãe. Mas algo em mim mudou para sempre. Eu aprendi que o silêncio também mata. Aprendi que o medo não protege. Aprendi que, às vezes, a única forma de salvar quem amamos é falar, gritar, denunciar. Eles tentaram apagar minha filha, falharam. Tentaram transformar minha neta em refém do trauma. Não conseguiram. Tentaram me intimidar. Acordaram uma mulher que passou a vida inteira protegendo os outros e nunca a si mesma. Hoje, aos 63 anos, eu não tenho mais medo de quase nada, porque já vivi o pior e sobrevivi. Agora eu quero ouvir você. Depois de tudo o que aconteceu nessa história, o que você teria feito no meu lugar? Você teria tido coragem de denunciar? Teria esperado mais? Teria fugido? Escreva aqui nos comentários a sua opinião e diga também de qual cidade você está assistindo. Eu leio todos e sua mensagem é muito importante para mim. Deixe a sua curtida, porque ela mostra que você valoriza histórias que dão voz a quem sofreu em silêncio. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias fortes, reais e transformadoras. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje, porque o silêncio protege o agressor, mas a sua voz pode salvar vidas.